todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pelos nossos canais do YouTube. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Aproveita que você está aí e já deixa o seu like, deixa o seu comentário, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal, porque isso faz com que o nosso ICL Notícias possa chegar a cada vez mais aparelhos conectados e a mais lares com informação aí de qualidade. Hoje, sexta-feira, e a gente sabe que é o quê? Dia de cesta de arromba. R$2 ou uma sexta-feira de arromba misteriosa? Vamos descobrir juntos, porque eu fiz questão de assistir um vídeo da cesta de arromba e o outro não. Então a gente vai fazer o quê? Uma coisa inédita aqui, um react ao vivo. Além disso, eu quero dar bom dia também e boas-vindas à nossa rádio parceira, outra rádio parceira aqui do ICL em Alphaville, aqui em São Paulo, pertinho da gente, é a Web Rádio X Alphaville. Então hoje o nosso bom dia, nosso beijo especial vai para lá, para essa rádio parceira que retransmite aqui a nossa programação. E se você quiser também retransmitir a gente ou aparecer aqui nos nossos programas, receber um bom dia especial, manda seu e-mail para retransmissão@icl.com.br para a gente formar essa parceria. Além de cesta de arromba, gente, hoje a gente tem outros assuntos ligados ao seu bolso. Eu já tinha trazido esse spoiler ontem. Hoje é dia de IPCA, dia de inflação, e a gente vai comentar o que pressionou os bolsos dos brasileiros e brasileiras. Mas também teve uma fala muito esquisita sobre inflação nos Estados Unidos, porque Donald Trump, acho que no clima do Dia dos Namorados, e olha que lá eles comemoram em outro dia, né? Comemoram o Valentine's Day, mas acho que ele foi tomado aí por uma grande paixão e resolveu falar que ama a inflação. Então, Laranjão declarou o amor à inflação e a gente vai comentar isso com vocês também nessa manhã. Então, um dia aí de assuntos quentes e que mexem com o bolso de todo mundo. E dando um bom dia também especial para o Papo Legal, para quem está lá na nossa sala, já tem enquete rolando por lá e é justamente sobre inflação a enquete de hoje. Então, aproveitando aí para dar um bom dia para quem já está com a gente na sala Mercado Investimentos Real Oficial. E a nossa enquete do dia hoje é: você sentiu a queda da inflação no seu dia a dia em maio? Sim, notei os preços mais estáveis. Não, continua tudo caro. Alguns produtos sim, outros não. Nem acompanho mais, já me perdi nas contas. Deixa a sua opinião lá, aproveita para comentar, comemorar também. Hoje é um dia especial, é dia dos apaixonados. Então aproveita lá para comentar, para conversar com o pessoal sobre os nossos assuntos aqui. Depois eu dou uma passadinha lá, como sempre, para dar um bom dia para vocês. Mas não deixem de responder a nossa enquete do dia. Vamos aproveitar então já também e passar pela agenda, que hoje está curtinha, sexta-feira, uma agenda sextando já mais cedo. Vamos colocar aqui para o pessoal de casa acompanhar e depois a gente já vai para os principais aspectos do nosso dia. Só vou beber um pouquinho de água aqui, porque o pigarrinho apareceu e eu não quero pedir uma pastilhinha. Então, agenda na tela e eu já volto com vocês. Vou tomar um shot de alga. 3h da manhã na Alemanha, saíram os preços ao consumidor, medição final de maio. Às 4h no Reino Unido, foi a vez da produção industrial aparecer na agenda. 9h aqui no Brasilzão, dado mais aguardado da semana, eu diria, IPCA de maio, até em meio a toda essa pressão dos preços, expectativa de aumento de alguns preços, o IPCA era o dado mais aguardado junto à inflação dos Estados Unidos e de outros países que divulgaram o índice de preços ao consumidor ao longo da semana. Então, dado importantíssimo que a gente vai trazer para vocês no programa. 11h da manhã, agorinha, saiu o índice de sentimento do consumidor preliminar e as expectativas de inflação para 1 e 5 anos da Universidade de Michigan. E lá nos Estados Unidos tem postos e plataformas em operação de junho, além
de Copa do Mundo, porque hoje tem jogo dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, inclusive, Estados Unidos e Paraguai. Deixa lá no Papo Legal, quanto você acha que vai ser nosso data bolão aí? Bota quanto que vocês acham que vai ser o jogo de hoje, os jogos de hoje, né? Porque tem jogo hoje para botar no nosso bolão ali do Papo Legal. Aproveita, conversa sobre isso também, a gente troca ideia de tudo por lá. Não precisa falar só de inflação. Nem só de inflação vive aqui a nossa sala. Vamos diversificar esses assuntos também, porque eu gosto muito de Copa do Mundo, gente. Eu já tô no clima da Copa, então, a partir de agora, estou copificada aqui. Já tô nesse clima. E espero que vocês também estejam. É muito legal, eu gosto muito. De 4 em 4 anos, é muito legal torcer pelo Brasil e eu gosto de ver jogo de todo mundo. Vamos falar então de Estados Unidos, mas não de Estados Unidos e Paraguai. Vamos falar de outro assunto, porque Donald Trump, laranjão, acabou tendo uma declaração esquisitíssima, polêmica, eu diria, no dia que a inflação dos Estados Unidos foi divulgada. A gente vinha falando, né, qual era a importância do peso dessa inflação dos Estados Unidos do mês de maio, porque a gente vem em um momento, nossa, tá difícil aqui, agora acho que foi. A gente vem em um momento que tem ali toda uma pressão de preços por uma oferta global, não só aqui no Brasil, mas nos outros países também. É um aumento global de preços também, né? Não é só a oferta global que está prejudicada. Os preços globalmente ficam prejudicados, ficam mais pressionados. Isso porque a gente tem uma região importante de logística, não só de petróleo, mas outros produtos importantes, grãos, fertilizantes, que passam pelo Estreito de Hormuz e que estão sendo afetados pela guerra no Irã. A gente tem o Irã sendo um produtor de petróleo envolvido em uma guerra com os Estados Unidos e Israel, uma guerra que parece que está cada vez mais distante de ter uma resolução, por mais que Donald Trump fale ali, está sendo resolvido, parece que não sai do lugar. Eu acho, até eu separei uma fala do Trump aqui, já adiantando, já que a gente já está nesse assunto. Em um dado momento, depois dele falar que ama a inflação, ele fala o seguinte, eu separei aqui. Trump prometeu que a inflação vai cair como uma pedra, então que vai despencar quando a guerra com o Irã terminar. Mais tarde, no mesmo dia, então ele fala que está se aproximando do final, primeiro, né? Ele fala que isso está sendo resolvido e promete que a inflação vai cair como uma pedra quando o assunto estiver resolvido. Mais tarde, no mesmo dia, os militares dos Estados Unidos bombardearam o Irã. Então a gente vê, parece aqui, que ele está falando, vai resolver, o acordo andou, agora está resolvido, mas parece que ele esqueceu de combinar com o Irã. Então ele fala que está resolvido, fala que o acordo está chegando a uma resolução, que isso está chegando, que essa novela está chegando ao final, mas não conversou com a outra parte, ele está tomando decisões ali da cabeça dele, porque logo depois ele foi desmentido que não tinha ali acordo andando, que o Irã não tinha concordado ali, que não tinha nenhum acordo de fato estabelecido. Então esse fala e não fala, esse vai e vem, esse fala e desmente, fala e volta atrás, fala que está resolvendo a situação e bombardeia na sequência, algo que não faz sentido, deixa muita dúvida em relação aos preços. E pressiona o quê? Preço do petróleo e preço de todos os produtos importantes que passam naquela região, também importante, também fundamental para a logística. Então uma questão ali de pressão de preços que já está ali acontecendo por todas essas situações. Além disso, a gente deve ter um El Niño mais forte do que se esperava. Se tivermos um El Niño mais forte do que esperamos anteriormente, o que vai acontecer? Preços de alimentos também vão sofrer alteração, também vão sofrer pressão. Pressão porque as lavouras, porque os plantios vão ser afetados, mas também porque a logística fica afetada nesse momento. Então a gente vai ter uma pressão forte de preços, mas para Donald Trump, a inflação vai cair como uma pedra assim que ele resolver a questão com o Irã, mas quando que ele vai resolver? Porque parece que não está tendo muita conversa.
Parece que o que está tendo aí é imposição, é tentativa de dominar o que está sendo falado, essa narrativa, inclusive para a movimentação de mercado e ganhos que a gente sabe que vem acontecendo toda vez que ele fala e desmente alguma coisa. O movimento do mercado é muito brusco e muita gente ganha dinheiro com isso. Mas Donald Trump falou que ama a inflação. E isso pegou muito mal, até porque o combate inflacionário foi uma das plataformas de candidatura ali, de campanha de Donald Trump. Ele atacava muito o fato dos preços estarem pressionados, dos preços estarem altos nos Estados Unidos e que isso seria um combate importante para ele. Mas vamos ver aqui o que ele falou, a gente tem esse trecho, vocês vão ter que assistir isso comigo e ainda nem é cesta de arromba. A gente vai assistir o que o Trump falou e na sequência a gente continua o comentário. Mr. President, about the latest inflation number which came out this morning. Could that be a No, I love it. for The numbers were Republicans to great. try and hold You know what I the really House and love? Senate? I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now. Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran, until right now. We took out the other night 22 ships. Late at night with no lights, because they don't have any radar, because we blasted the crap out of it. We took out, that's why oil's $85 a barrel. I mean, you take a look. Donald Trump, né, realmente tem ali os seus momentos de WandaVision e acaba ficando nessas realidades. Falar que adora inflação, e ele nem está falando, porque poderia, assim, a nossa economia está muito aquecida. E a gente está tendo inflação junto de um crescimento muito forte, uma renda muito pujante, algo que está realmente levando ali o país a um aquecimento de economia e um ciclo muito virtuoso. Isso causou um pouquinho de inflação, mas não é uma inflação ali, é uma inflação pontual, uma inflação que vem de aumento de renda das pessoas que trabalham. Não é isso, nem isso. Já seria difícil, mas nem isso ele está falando. Ele está falando que ele adora uma inflação, que os números vieram ótimos, sendo que vieram pressionados, ainda pressionados pelas questões de energia, mas ele falou que ele adora que os números vieram ótimos naquele lapso, naquele flash WandaVision, e ainda pressionados por questões de oferta. São preços que estão sofrendo por consequências dos atos dos próprios estadunidenses, né, do governo dos Estados Unidos. Então, ele está minimizando, como fala aqui a nossa manchete, o avanço da inflação, atribuindo a pressão de preços à guerra com o Irã. Sim, ele está atribuindo porque isso mexeu muito com o preço de energia e com o preço logístico global. Mas a consequência é justamente do próprio governo dos Estados Unidos. Assim como quando ele colocou as tarifas de 50% aqui no Brasil e tarifas altas em outros países, ele mexeu com o preço de toda uma cadeia de suprimentos nos Estados Unidos e isso deixou o prato do estadunidense ali, do americano, mais caro. A carne que chegava mais cara quando chegava, o café que ficava mais caro quando chegava, o setor de alimentos e bebidas que teve que fazer pressão para ele voltar atrás. E aí, depois de tudo isso, ele falar ali que ama a inflação é algo muito estranho, né? Ainda mais para quem usou isso como plataforma para se eleger. Então, Donald Trump parece aqui, né, que está tentando a todo custo colocar panos quentes em uma popularidade que vem derretendo. A popularidade do Donald Trump não está boa, a questão da guerra piorou essa popularidade e a inflação vai custar caro para ele. Então, esse amor deve custar caro, porque se continuar tendo pressão de preços no bolso de quem mora nos Estados Unidos, no bolso dos estadunidenses, isso vai prejudicar ainda mais a sua popularidade, que já vem por uma série de motivos e fatores abalada. Então, aqui uma fala muito ruim, mais uma fala muito ruim, e que acaba mexendo também ali com as expectativas. Falar que gosta da inflação, uma inflação vinda de oferta, uma inflação ali que poderia, inclusive, ter sido evitada, já que é consequência da própria guerra, como ele mesmo falou, se não tivesse bombardeio num estreito, se não tivesse fechamento de um estreito, se não tivesse bombardeio numa região produtora,
talvez a gente não tivesse na situação que está, com o petróleo ali super instável e outros preços também, como os fertilizantes, que acabam mexendo com o preço de alimento no segundo momento, tão instáveis também. Então, Donald Trump aqui, a meu ver, deu um tiro no pé mais uma vez e teve uma fala bastante polêmica, controversa aqui, e eu diria uma fala completamente distante da realidade e que deve, inclusive, afetar mais uma vez aí a avaliação do seu governo. Agora vamos mudar de assunto? Na verdade, a gente não muda de assunto. A gente continua nesse assunto, mas vem para o Brasilzão, porque a gente vai falar de inflação aqui no nosso Brasil, porque saiu o IPCA de maio, como falei, dado mais aguardado, porque os índices de preços ao consumidor acabam também mexendo com as expectativas de juros, com as expectativas para as próximas reuniões de política monetária. E não se enganem, tá? Porque a inflação dos Estados Unidos também tem esse peso e mexem com as expectativas aqui. Então, tudo está conectado, como eu sempre falo, nesse mundo que a gente tem, em que todas as expectativas acabam tendo influência uma nas outras para as decisões. E hoje saiu o dado de inflação aqui no Brasil. Mas antes da gente ver o dado de fato, vamos ver o que o mercado estava esperando para o mês de maio? Quais eram as expectativas para o IPCA fechado agora, o IPCA final, que há um tempo atrás a gente falou do IPCA 15 e trouxe aquela tendência de começo de mês. Mas agora a gente está olhando para o IPCA final. Então vamos pegar aqui o sumário das projeções. Eu já falo quais eram as expectativas em relação aos itens e grupos do mercado e depois a gente vê se o mercado acertou ou errou, né? Se ele acertou ou realmente teve ali chegou perto. Não vou dar spoiler por enquanto. Mas a média da projeção para o mês de maio ficou em 0,55, assim como a mediana. Então aqui a gente vê que não tinha valores muito distantes, não tinha ali valores muito fora de um intervalo, porque a média e a mediana ficaram juntas. O piso, a menor projeção de inflação para maio, ficou em 0,46 e o teto, a maior projeção para o mês, 0,75. Em 12 meses, a média ficou em 4,68, assim como a mediana, também ficaram bem juntinhas aqui. O piso em 4,46 e o teto em 4,87. Quando a gente olha a distribuição dessas projeções, então quando perguntados ali os agentes do mercado financeiro, quanto você acha que vai ficar a inflação? A maioria respondeu que ia ficar no intervalo entre 0,51 e 0,56, com 23 respondentes, o que equivale a mais da metade das respostas nessa pesquisa. 12 respondentes, que equivale ali a 27,30%, acreditavam que a inflação ia ficar entre 0,56 e 0,61. 15,90, ali 7 pessoas, 7 respondentes ou agentes, instituições, acreditavam que ia ficar entre 0,46 e 0,51 e 4%, ali 4,5% acima de 0,71, chegando a 0,76. Então a grande massa aqui das respostas ficou entre 0,51 e 0,61. E foi o que aconteceu, porque a inflação ela veio justamente nesse intervalo em maio. Então já vamos passar de fato aqui para a inflação, para entender não só qual foi o comportamento, mas também quais itens pressionaram a inflação nesse mês. A inflação aqui, como está falando na nossa manchete, desacelerou para 0,58. Desacelerou por quê? Porque saiu de 0,67 em abril e caiu, aqui não caiu no sentido de deflacionar, mas desacelerou. Os preços subiram, mas subiram numa magnitude menor do que a gente viu no mês passado. Então, em abril, a inflação tinha sido de 0,67 e agora os preços continuam subindo, mas numa intensidade, num ritmo menor, 0,58. No acumulado do ano, a inflação fica em 3,20, então considerando janeiro a maio, 3,20 de alta de preços e nos 12 meses em 4,72. Então, considerando de abril a maio desse ano, 4,72 é a inflação acumulada. Em maio de 2025,
para a gente comparar períodos semelhantes, até muitas vezes influenciados por mesmos fatores, se a gente for pensar em sazonalidade, em maio de 2025 a inflação estava em 2026. Então o que a gente vê aqui? A inflação acelerou de um ano para o outro, então a gente está substituindo lá na conta uma inflação de 0,26 por uma de 0,56 no mês de maio, teve essa aceleração, mas de um mês para outro a alta continuou acontecendo, mas numa magnitude um pouco menor. Então tem ainda alta de preços, tem inflação, tem processo inflacionário, mas desacelerando em relação ao mês passado. Mas quando a gente olha o comportamento ao longo do tempo, a gente vê uma figura um pouquinho diferente. Então eu vou colocar aqui para vocês acompanharem comigo essa trajetória nos últimos 12 meses e aquele gráfico mês a mês, porque aí a gente consegue ter essa visão. Em maio do ano passado, a inflação estava em 5,32. Mas lembra que eu falei para vocês que a gente tira um mês de maio menor e acaba colocando na conta um mês de maio um pouco maior? O que acontece? A inflação ela vinha ali praticamente estável no meio do ano passado, na casa ali dos 5,30. Ela começa a desacelerar, de fato, aqui no acumulado em 12 meses, então tendo resultados melhores de inflação do que o ano anterior, então substituindo um valor maior por um menor, causando essa queda aqui, a partir de setembro. Então, em setembro, a inflação começa a desacelerar, começa a perder força e chega a 4,46 ali em novembro. Tem mais uma queda, tem uma pequena barriguinha no começo do ano, em fevereiro desacelera, mas depois volta a acelerar. Isso porque a gente está acompanhando esse movimento aqui. Se a gente pega fevereiro, março, abril e maio, foram meses de altas de preços, né, de inflação mais alta, substituindo também os valores menores. Então a gente começa a ver uma aceleração no começo desse ano, principalmente a partir de fevereiro. E aqui a gente pode colocar uma série de fatores na conta. As questões climáticas de começo do ano, por exemplo, como calor excessivo, que prejudica uma série de setores. A gente pode pensar no início dos conflitos entre os Estados Unidos e o Irã, que vai começar a pressionar os combustíveis e o petróleo, e por mais que você tenha uma ou outra atitude para tentar segurar essa variação, isso vai aparecer nos preços. A gente pode botar na conta aqui o fato das chuvas começarem a ficar escassas e ter o acionamento das termoelétricas que são mais caras e que vão aumentar a bandeira tarifária e jogar a energia para cima, coisa que a gente está vendo em vias de acontecer de novo. E se a gente tiver pressão dos alimentos por conta de fenômenos climáticos e fertilizantes, essa situação pode piorar daqui para frente no preço dos alimentos, junto à energia que também vai começar a sofrer se faltar chuva no lugar certo. Se a gente tiver chuva excessiva, que vai inundar, por exemplo, como a gente viu, plantação de arroz no passado, além de destruir a cadeia logística. Isso sem contar, né, eu não estou nem colocando aqui a questão das vidas que são afetadas por isso, as questões não só de vidas perdidas, mas de vidas destruídas por falta de prevenção. Então aqui a gente também tem que pensar para além da economia, né? Quais consequências sociais a gente tem de um fenômeno climático que não foi prevenido. Mais uma vez a gente sabe que pode acontecer e as verbas de prevenção nos estados cada vez menores, cada vez mais enxutas, cada vez mais cortadas. Mas pensando aqui só de inflação, a gente vai ter alagamento de plantação de arroz, por exemplo, no sul, a gente vai ter seca no norte, secas que também vão atrapalhar a logística, que também vão afetar plantios, e a gente ainda pode ter queimadas ali no Pantanal, por exemplo, como a gente já viu acontecer. Então são 3 fenômenos diferentes acontecendo em um país e todos trazendo consequências tanto para a logística quanto para alimentos. E isso é preocupante e pode ser mais severo do que a gente já viu acontecer. E aí a gente tem mais pressão. Então precisa se preparar para enfrentar isso, não só em prevenção, mas também, por exemplo, estoques reguladores que caíram por terra nos governos anteriores e agora vão tomar muito mais tempo para serem restabelecidos.
Então, como sempre falo, as escolhas para combate inflacionário, as escolhas econômicas, elas também são políticas. Mas vamos colocar aqui aquele gráfico que eu gosto bastante, que mostra o impacto da inflação no nosso bolso por grupos. Porque aí a gente consegue ver quanto cada grupo contribuiu para aquela alta e quanto a gente teve de impacto lá no final. O índice geral, então, aqui fica em 0,58. O grupo de alimentação e bebidas variou 1,33 agora no mês de maio. Qual foi o impacto final no mês? 0,29 ponto percentual. Isso quer dizer que quase metade aí da inflação veio do grupo de alimentos. Isso é preocupante, porque grupo de alimentos pesa nas menores rendas. Habitação, 1,22 de alta. Por conta do quê? De energia elétrica. Coisa que pode continuar piorando, como eu falei, se a gente começar a ter seca. Então, energia elétrica aqui, 1,22 de alta, com impacto de 0,18 na inflação do mês. Somando os dois aqui, já deu praticamente a inflação de maio. Ainda tem ali saúde e cuidados pessoais com uma contribuição de 0,12 ponto percentual. Os transportes dessa vez deram trégua, mas a gente vê fatores importantes e que têm peso no orçamento das famílias. A gente está falando de tarifa de energia, a gente está falando de alimentos. Quando a gente vê hoje uma cesta básica em São Paulo, ela consome quase 60% da renda. Onde isso vai parar? Então, acho que a gente precisa pensar nisso para entender quais são as formas de prevenção e não só isso. Como a gente enfrenta essa inflação com um combate inflacionário que não tem esse custo social que é a taxa de juros. Acho que essa fica como nosso recado. Será que dá tempo de passar um vídeo da cesta de arromba, além da nossa vinheta? Vamos tentar? Vamos passar o vídeo da cesta de arromba, então? Pode passar o misterioso e a gente conversa disso na sequência. Para eu me despedir de vocês já nesse clima de sexta. A mente mais pobre que existe no contexto brasileiro é no Nordeste. O que é que as empresas não têm? Não tem gestão nenhuma, ela não tem dados. Então você tem que implantar o básico. Ela tem sistema, ela não sabe usar o sistema. Ela não alimenta o sistema. Ela não tem o operacional. Ela tem maquineta na pessoa física, tendo um CNPJ. Então, as empresas, principalmente no Nordeste em especial, né, que a gente tem um nível de cultura bem menor, não, a gente não acha profissionais qualificados, as pessoas aqui elas são muito focadas na Bolsa Família, a gente tem muita dificuldade de achar pessoas para trabalhar, então as pessoas não buscam ser melhor. Eu acho que se a gente for falar de mente pobre e mente rica, a mente mais pobre que existe no contexto brasileiro é no Nordeste. Existem mentes brilhantes e mentes muito ricas no Nordeste, muitas, tá? Mas a gente sabe o quanto as pessoas são acomodadas, né? Você vai para São Paulo, o nordestino sai do Nordeste para ir para São Paulo para fazer o que ele não faz aqui. Aí ele diz que no Nordeste não tem oportunidade. Não é que no Nordeste não tem oportunidade, pelo contrário. Tem muita oportunidade, mas ao mesmo tempo, aqui ele não quer fazer o que ele faz lá. R$2 ou uma coach de mentalidade de riqueza com toques de xenofobia e pensamento elitista? Porque é isso que essa senhora está fazendo. Eu não tinha visto esse vídeo, eu tinha visto outro, eu falei, nem me mostra o segundo, porque eu quero reagir junto com a audiência. O primeiro, ela fala que as pessoas não prosperam porque elas gastam com lanche e que o patrão não gasta com lanche. O patrão não gasta com lanche, né? O patrão gasta com jantar muito mais caro que isso, com viagens muito mais luxuosas e tudo mais, que só acontecem porque o trabalhador está ali para sustentar aquela empresa, só porque o trabalhador está ali para fazer com que a empresa exista. Não existe empresa sem trabalhador. A empresa não vai a lugar nenhum se ela não tiver alguém para trabalhar, para inclusive explorar e extrair valor do que produz. Então, né, não é porque o trabalhador come um lanche que ele não prospera. Ele não prospera, primeiro, porque muito provavelmente ele não nasceu numa família privilegiada, e segundo, porque ele é explorado sempre até o último fio
do seu trabalho. E aí vem o segundo vídeo, eu não consegui passar o primeiro pelo tempo, mas vem o segundo vídeo e ela dá esse show de xenofobia e de jargões ali num podcast que eu acho que é um fake cast, não posso falar, mas tem toda a carinha de ser um fake cast que ela tá ali falando, mais uma vez, sobre os preconceitos que são já muito colocados o tempo todo, muito disseminados o tempo todo contra não só o povo nordestino, mas também essa questão, essa ligação do Bolsa Família, a questão de não querer trabalhar. É um show de horrores. E assim eu fecho a nossa cesta de arromba. Eu estava morrendo de saudade da cesta de arromba, então me desculpem os rolezeiros se eu atrasei, mas também recebi o programa um pouquinho mais tarde. Vou só passar o resultado da enquete para vocês. Você sentiu a queda da inflação no seu dia a dia em maio? Alguns sim, outros não, com 43%. Não, continua tudo caro, com 24%. Sim, notei preços mais estáveis, com 15%. E 18%, nem acompanho mais, me perdi. Fechamos assim então o programa, um beijo para vocês, um excelente fim de semana e agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência até o 12:30 e vocês estão com quem? Roberta Garcia e Guga Noblat, excelente companhia, um beijo e até segunda-feira. Turma, conseguimos alcançar o nosso objetivo com a aula do professor Guy McPherson na terça-feira às 8 horas da noite. A aula gerou uma polêmica enorme. Muitas pessoas que não tinham ideia do que pode estar acontecendo com o mundo passaram a ficar em estado de alerta e buscando fazer aquilo que pode nos proteger em relação a isso. Outras pessoas dizendo que aquilo é um exagero e que, na verdade, é uma questão muito perigosa, mas não naquela dimensão. E outros ainda processando tudo que foi falado. A única coisa que você não pode fazer é não assistir a essa aula. Depois de assistir, você pode ter a opinião que quiser, mas precisamos todos estar falando sobre esse tema, debatendo esse tema, porque quando acontecer, e isso nenhum cientista do mundo discorda, eles sabem que vai acontecer, a dúvida é quando, mas quando acontecer, a gente vai precisar, todo mundo está preparado para isso. Mas a gente vai deixar mais um tempo aqui, porque é uma aula que todo mundo tem que assistir.